Bom, boa noite a todos. Hoje nós teremos mais um Short Talk do Cisnano USP e temos a grande satisfação de ter o professor Antônio Cláudio Tedesco para conversar com a gente, né, sobre os seus desenvolvimentos, suas inovações em pesquisa. O professor Cláudio é professor titular da Faculdade de Filosofia, Ciências e Letras de Ribeirão Preto. Ele é graduado em Química, fez o doutorado em Fotoquímica Orgânica e pós-doutorado em Harvard, em Fotobiologia e Fotomedicina. Professor Cláudio, muito obrigada pela presença. Então, iniciando, nós temos muitas perguntas, muitas curiosidades, né, sobre esse tema, e gostaria que você introduzisse ele, né, como que iniciou essa linha de pesquisa, né, o que levou você a ter esse interesse por essa linha de pesquisa, né, e como ele se desenvolveu ao longo dos anos. Tá ótimo. Obrigado pelo convite, obrigado pela oportunidade de falar um pouco sobre como surgiu toda essa ideia que já se arrasta aí por um longo percurso. Na verdade, como a Vitória colocou, minha formação é de químico e durante a minha graduação eu trabalhava muito com sistemas organizados, com a parte de fotoquímica orgânica, que foi a área que eu fiz o meu mestrado, e uma inquietação muito grande que eu sempre tive era de como que a gente poderia utilizar todo esse conhecimento da fotoquímica clássica, das reações que são controladas e governadas pela luz, com aplicação voltada para a área biológica. E aí, é óbvio, esses anseios cresceram mais do que o número de respostas, e aí eu decidi fazer um estágio de pós-doutorado no exterior, focado inicialmente em fotobiologia e fotomedicina. Tive a oportunidade de ir para Harvard trabalhar com a professora Koshiva, no Elman Lab, que era um centro que já estava se estabelecendo nessa área de fotobiologia. A fotobiologia, de uma maneira geral e clara para a maioria das pessoas, é quando a luz ela interage com qualquer sistema biológico, com um organismo, ou com vírus, bactérias, e leva a uma resposta desejada. E as bases da fotoquímica foram fundamentais para isso. E foi exatamente com base nisso que a gente acabou desenvolvendo ou estudando a área de fotobiologia, mais voltada para a área de medicina, que a gente chama de fotomedicina. No caso, a professora Koshiva e o grupo de Harvard estava iniciando, ou estava dando continuidade a um trabalho onde a luz estava sendo utilizada para tratamento de câncer, diferentes tipos de câncer. E aí, é óbvio, foi um aprendizado fantástico, foram 2 anos maravilhosos, da onde a gente pôde aplicar todo o conhecimento da interação da luz com a matéria e da luz com o sistema biológico para tratar diferentes tipos de câncer. O maior desafio, né, no desenvolvimento disso tudo foi trazer essa tecnologia e esse conhecimento para o Brasil. Aqui no Brasil já tinham alguns grupos iniciando o trabalho com a área de fotobiologia e fotomedicina, também focado na área de câncer. E aí a gente conseguiu incorporar e aparelhar toda a estrutura para tratar o câncer de pele mais comum, que era o câncer de pele. Os outros tipos de câncer, a gente precisava desenvolver uma massa crítica para fazer isso. Então, o primeiro câncer a ser tratado e alvo de todas as pesquisas que iniciaram em 95, quando eu voltei e fundei o grupo de fotobiologia e fotomedicina, foi o tratamento do câncer de pele. A primeira coisa que a gente iniciou foi de tentar trazer não só o conhecimento, mas de tentar fazer um link desse conhecimento com a área aplicada. Conseguir fazer uma parte clínica de aplicação dessa tecnologia aos pacientes que tinham câncer de pele. Tive a sorte de trabalhar com a professora Vitória, da farmácia, com a professora Cacilda, com a professora Juliana, e aí nós construímos um grupo onde a gente estava exatamente preocupado em selecionar pacientes com câncer de pele dentro das regras estabelecidas pelo Comitê de Ética, que não eram cânceres sistêmicos, eram cânceres superficiais, e aí a gente começou a desenvolver as técnicas que acabamos incorporando no aprendizado durante o estado lá fora. Foi um aprendizado muito, muito longo, mas foi muito satisfatório, porque nós pudemos também estender esses conhecimentos aplicados ao câncer de pele para os outros tipos de câncer. E aí, na verdade, a gente acabou derivando
para outros tipos de câncer, como pâncreas, próstata, bexiga, mama, que hoje são linhas já desenvolvidas não só pelo nosso grupo, mas por inúmeros outros grupos no Brasil. Nessa evolução... Cláudio, Pois não? Essa pesquisa, né, ela é extremamente multidisciplinar. Nós começamos, né, um trabalho, acho que foi em 97, né, com um projeto temático seu, e agregamos, né, a questão da farmácia, que seria a formulação, exato, e a clínica, que com o departamento de dermatologia da Faculdade de Medicina, né, de Ribeirão Preto. Tá? E eu queria que você falasse um pouquinho, porque você tem um conhecimento muito grande sobre a molécula, as características fotoquímicas, né, os tipos de fotossensibilizadores. Eu lembro que a gente começou com ALA, os derivados do ALA, tinha que sintetizar, né? Então, assim, foi um projeto, né, que ele alinhavou bem, né, o que é o desenvolvimento o que envolve o desenvolvimento de um produto. E era uma linha nova, realmente, no Brasil. A gente tinha os bons conhecedores da física, da química, né, os equipamentos, mas a passar isso para o mercado ou para uso, né, clínico, eu acredito que nós fomos o primeiro grupo a fazer isso no Brasil. Sim. Eu acredito então, acho que a sim. gente teve muito sucesso. Eu também desenvolvi uma linha depois só com delivery em cima disso, tá? Então, eu queria que você falasse um pouquinho essa questão da escolha dos fotossensibilizadores. Eu lembro que você atuou também nos de última geração, né? A questão da síntese, que eram novas moléculas, e também a questão dos deliveries. Aí entrando aí, né, que mais adiante nós entramos aí na nanotecnologia para isso. Foi uma tá? evolução. Então, discorrer um pouquinho sobre isso. Vou falar sobre isso. A gente, quando na verdade, o princípio básico da fotobiologia, no caso aplicado ao câncer ou a qualquer outra patologia, é que você tenha uma molécula que vai ajudar a absorver a luz, né? Isso precisa ficar muito claro. A gente está falando sempre, o princípio básico da fototerapia é a luz visível interagindo com o sistema, levando a uma resposta biológica. Por que não a luz ultravioleta ou infravermelho? O infravermelho produz calor. A luz ultravioleta, a gente sabe que, usada da maneira correta, mesmo assim ela causa um dano grande aos tecidos. A faixa visível da luz, ou a luz visível, aquela luz colorida que a gente consegue enxergar na cor dos objetos, é onde a gente encontra uma infinidade de pigmentos e moléculas que podem absorver essa luz. E foi exatamente baseado na estrutura química dessas moléculas que a gente lançou mão para desenvolver ou para sintetizar algumas moléculas com algumas propriedades específicas. O ALA, ou ácido aminolevulínico, ele era, na verdade, um precursor que levava à produção de um desses pigmentos, que é a protoporfirina ou uma porfirina, que absorve numa região tranquila do espectro visível, que é na região do vermelho. Além das porfirinas, a gente tem as clorinas, as fitalucianinas, que são o meu carro-chefe desde a minha infância nessa área, porque são moléculas de fácil obtenção, seja comercial, seja isoladas de pigmentos ou de plantas, tá certo? E que podem ser modificadas quimicamente, apresentando as propriedades para que elas sejam utilizadas por fototerapia. E qual que é essa propriedade? A propriedade é que essa molécula absorva a luz, consiga ser usada para diagnóstico, para delinear uma lesão, e mais do que isso, que ela possa também permitir que a energia acumulada por essas moléculas possam desencadear uma resposta naquele sistema biológico. Se elas conseguirem acumular naquele alvo biológico, aí entra a tecnologia farmacêutica e a nanotecnologia um pouco mais adiante. Mas o que a gente estava imaginando é que essas moléculas endógenas, como é o caso do ALA, que produzia porfirina, ou de outro pigmento administrado, fizesse esse papel. Ela absorve luz e faz o quê? Quando ela absorve luz, e tem todo um princípio químico e fotofísico e fotoquímico por trás disso, ela consegue produzir, em última análise, no contato com o oxigênio, radicais livres. É essa produção controlada de radicais livres que é responsável por desencadear a morte da célula com câncer.
a bactéria, o fungo, o vírus. Então, o princípio da fototerapia é básico, é uma molécula que absorve luz visível, na presença do oxigênio molecular que está dissolvido nos meios biológicos, ou você precisa adicionar um pouco mais, e essa combinação leva à produção, na verdade, de radicais livres. Os mesmos radicais que envelhecem o tecido, que causam uma série de efeitos colaterais, passaram com a fototerapia a serem usados para matar as células doentes, a induzir a morte dessas células. E todo o processo envolvendo fototerapia parte desse pressuposto básico: colocar uma molécula ou um pigmento colorido na célula-alvo, irradiar aquela região com uma luz visível, produzir radical livre de forma controlada na célula doente, e aí você leva à morte celular. É essa a base da fototerapia. É Ô, óbvio. Cláudio, Fale, Via. e também, né, como você explicou, tá, introduzir na célula esse fotossensibilizador e irradiar, né, no comprimento de onda específico, etc. E uma das vantagens que a gente viu, né, na terapia fotodinâmica tópica para o câncer de pele é a seletividade. Exato. Então, eu queria que você falasse um pouquinho sobre isso. Essa seletividade que a gente tem na fototerapia para o câncer de pele, ela também se estendeu ao longo dos anos e com um pouco mais de requinte para os outros tipos de câncer sistêmico. Mas o câncer de pele, a gente percebia que a lesão cancerígena, mesmo a mais superficial, o basocelular, o escamo celular, aquela pele ela já tinha um certo dano. Não era uma pele totalmente íntegra. Ela tinha algumas camadas, algumas escaras, algumas fendas que permitiam aquele creme contendo aquele medicamento penetrar e se localizar preferencialmente naquela região. A especificidade da fototerapia está exatamente nisso. Você combina o local ao qual você aplicou o seu medicamento com a luz que é aplicada também localmente. Ao longo do desenvolvimento de anos da terapia, da fototerapia ou dos fotoprocessos, a optoeletrônica também desenvolveu de maneira espetacular. Se você volta para a década de 90, os sistemas laser ou as fontes de luz que eram utilizadas eram enormes. Elas ocupavam quase metade dos centros cirúrgicos. Hoje você consegue uma grande quantidade de energia numa luz na região do visível com um arranjo de LED, com um arranjo de uma fibra ótica. Então, esse avanço similar da física, da química e dos equipamentos, da optoeletrônica, foi fantástico.